O seu cliente sempre vai comprar você primeiro, o vendedor, né? Então, o mais difícil é se vender. Eu falo o seguinte, quem trabalha e investe tem sucesso. O empreendedor não sabe quem é o concorrente dele. Às vezes ele fala, ó, o concorrente é o A e o B aqui, olha, são meus concorrentes. Mas na hora que a gente vai estudar o mercado, a gente vê que tem o C e o D, que também tem uma fatia boa na região dele. Porque uma coisa é vender o que o cliente quer. Outra coisa é você entregar o que ele precisa. E os melhores vendedores sabem disso. Se a sua história, se a sua empresa fosse o título de um filme, ou fosse um ator, uma atriz, quem seria e por quê? Tem gente que acredita que vender é um dom, mas a verdade é que vender é entender pessoas. O nosso convidado de hoje saiu de uma família humilde de Piracicaba, estudou em escola pública, construiu sua carreira na logística e passou pelas áreas comercial e marketing, e decidiu apostar no próprio sonho. Em 2020, ele fundou a KBZA, Marketing de Resultado, e transformou a empresa em uma operação presente em todo o Brasil. As estratégias desenvolvidas pela sua equipe ajudaram clientes a vender mais de 75 milhões de reais. Uma história construída com coragem, com visão, trabalho e muita vontade de gerar resultados. Então, se prepara, porque hoje o papo é sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito crescimento. E hoje eu recebo aqui Antônio Carlos Júnior, empresário, especialista em marketing e vendas e fundador da KBZA Marketing de Resultado. Ele é marido da Rafaela, pai do Carlos Eduardo e da Manuelinha, um profissional que transformou experiência comercial em estratégia de crescimento para centenas de empresas em todo o Brasil. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, ou chama a gente através do nosso site, spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora para o nosso episódio. Então, senhoras e senhores, recebam o Júnior. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder falar um pouquinho, para o teu público, um pouquinho de marketing, de vendas e ajudar, de alguma forma, os empresários que estão aí na tua audiência. Bacana, eu tenho certeza, gente, que esse papo vai ser interessante para você, que quer crescer aí no seu negócio. Se eu fosse você, eu já deixava um like no começo do vídeo. Já vamos colocar ele na fogueira aqui? Primeira pergunta que eu tenho para te fazer aqui, para a gente começar a abrir aqui o nosso bate-papo. Até deixei anotadinho aqui, ó. O que dá mais trabalho? Vender um produto ruim, um produto bom ou vender a si mesmo? Com certeza, vender a si mesmo. Porque quando a gente precisa... Na verdade, o cliente, Marcelo, ele compra primeiro o vendedor.
né? Então, quando você tem um produto, você tem um serviço, sendo ele bom ou ruim, o seu cliente sempre vai comprar você primeiro, o vendedor, né? Então, o mais difícil é se vender. Legal. Então vamos explicar para o pessoal que está assistindo aqui no comecinho do programa quem é o Júnior, o que que o Júnior faz hoje, a sua empresa é especialista exatamente em trazer que tipos de resultado, onde fica a sua empresa, a gente vai deixar aqui as redes sociais, o endereço dele, mas comenta com a gente, se apresente, por favor. Certo, vamos lá. Eu tenho a KBZA, Marketing de Resultado, né? É uma empresa que tem o foco principal em posicionar empresas e empreendedores, né? Para que eles aumentem a visibilidade, tenham mais autoridade e, consequentemente, vendam mais. É isso que a Bacana. gente faz. A KBZA, ela está em Piracicaba, na Rua do Trabalho, 396, ali na Vila Independência, perto da Exalc ali, né? Nós estamos ali. O nosso site é o kbza.com.br, né? E sigam a gente também nas redes sociais, né? É Isso. KBZAMKT, né, no Instagram. E o meu Instagram, Marcelo, é Antônio Carlos Júnior. Segue lá também, que lá no meu, né, principalmente, eu falo bastante sobre vendas, sobre aumentar faturamento, sobre melhorar a taxa de conversão de vendedores. Sim, eu tava acompanhando, tem umas dicas bem legais ali que ele faz. Cara, isso é desinibido pra fazer os vídeos, hein? Liga o celularzão assim e manda ver, né? Cara, nem fala isso aí, porque a social media que cuida da minha imagem, cara, ela fala, não, vamos gravar de novo. Você gaguejou, você não falou tal coisa. Eu falo, cara, eu quero fazer o vídeo do jeito que eu sou, né? Uhum. Eu sou um vendedor já há mais de 10 anos, então a região de Piracicaba me conhece bem. E o que eu quero é que quando, né, aquele empresário, aquele comerciante me veja ali nas redes sociais, fala, caramba, é o Júnior, ele é igualzinho quando ele vem vender aqui na nossa loja. Então, Você não usa IA pra mexer no seu rosto? imagina, de jeito nenhum. Porque tem gente que é irreconhecível, né? Que a gente chega vê no anúncio e depois vê não é a Imagina, pessoa. depois chega, eu tô lindo lá e chega na frente do empreendedor, eu tô lá feio, né? Ele vai falar, cara, tá, para com isso daí. Então, deixa natural mesmo. Eu acho que essa empatia, né, da imagem agrega muito na hora de vender também. Legal. Então, para a gente também começar, como a gente sempre faz aqui toda semana, agora a gente vai voltar lá na sua infância para poder conhecer um pouco sobre a sua mentalidade, como que ela foi sendo formada com o tempo. Então, você com 8, 10 anos, nessa faixa aí, quem era o Júnior? Era uma pessoa sonhadora? Era uma pessoa assim, espoleta, bagunceira, tímida? Era de muitos amigos? Não era? Quem era o Júnior? Ah, o Júnior, sem dúvida, eu nunca fui inibido, na verdade, né? Sempre fui de muitos amigos e com 8 anos, Marcelo, eu só pensava em ser jogador de futebol. Olha só. Né? Então, joguei alguns times, né? Joguei no 15 Piracicaba, por exemplo, Caramba. né? Joguei no União Barbarense, nas categorias de base. Enfim, então nessa etapa aí da minha vida, eu pensava só em estudar, né? Que eu tinha que tirar Uhum. nota, senão não ia jogar bola na rua, né? Então, aquela época era uma época diferente, né? Colocava os golzinhos ali na rua, Sim. não tinha tanto carro, Arrancava a tampa né? do dedão direto. Com certeza, não podia chorar, que se chegasse chorando lá, o pai falava, ó, queria jogar bola, É. queria, vai chorar aqui, vai apanhar de novo, vai chorar de novo. Nossa, cara. Então eu era esse cara que tinha muitos amigos, gostava muito de jogar bola, né? E tinha que tirar nota, senão não podia brincar na rua. Show de bola. E na adolescência, você começou a trabalhar com quantos anos? Qual foi seu primeiro emprego? Olha, meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? Então, o primeiro emprego com carteira registrada. Eu tive uma adolescência um pouco diferente, né, das demais pessoas, né? Eu, no começo ali da minha adolescência, pré-adolescência, né, vamos falar assim, eu perdi a minha mãe. Puxa. Então, pensa que eu era aquele menino que queria jogar bola, que passou num teste e foi para o São Paulo, né? Que a mãe guardava recortes de jornal, né? Do campeonato da cidade, as medalhas, né? E aí eu perdi minha mãe, o encanto pelo futebol meio que parou, né? Que o que eu mais gostava era chegar em casa e falar, mãe, hoje eu fiz o gol da vitória, hoje nosso time goleou e tal. Então eu tive uma infância um pouco diferente. E depois disso, eu parei um pouco com o futebol, e aí meu pai tentou reacender essa chama, né? Me levou para fazer teste em alguns times. Eu até cheguei a jogar no juvenil e no júnior de alguns times, mas sabe quando falei, cara, acho que tem que começar minha vida adulta, né? Já queria ter algumas coisas e aí fui buscar, né, emprego. Entre alguns empregos informais, né, como jardineiro, passar, olha que eu vou falar, hein, Marcelo, muita gente aqui, ó, vocês nem sabem disso, mas o telefone, né, o PABX tinha que passar o cabo no meio da parede lá e tal, então fazia muito isso também. E o primeiro emprego registrado aí foi no McDonald's, né, com 17 anos, o McDonald's era uma das poucas empresas, né, que contratava antes de sair a reservista, com 18 anos e tal. Então foi ali que eu iniciei ali minha carteira
de trabalho. E o que você fazia no McDonald's? Cara, o McDonald's é muito interessante para quem está começando, tá? Sei que não é o salário, né? A gente sabe todos os perrengues, a gente já sabe. Uhum. Mas o McDonald's, cara, é um local que você entra e você aprende todos os postos de trabalho. Então você aprende como fazer o lanche, como trabalhar o estoque, a logística interna, como fazer a frente de caixa, como trabalhar nos quiosques. Então, e ali é multissensorial. Então tem máquina que apita, tem máquina que acende, né? Então você ali tá o tempo todo focado. E isso, hoje, olhando, né, depois de tanto tempo, aquilo ali foi importantíssimo para que eu mantivesse foco, para que o aprendizado, né, em outras empresas fosse facilitado. Então, o McDonald's, apesar de eu não ter trabalhado tanto tempo, foi um início muito bom de carreira, onde eu aprendi ali realmente a dar valor ali ao trabalho. E sem a sua mãe, e você com 17 anos, trabalhando no McDonald's, quando você recebia o seu salário, você ajudava na sua casa? O dinheiro era todo seu? Como que era administrado? Olha, essa fase foi uma fase difícil. A minha mãe já tinha falecido. O meu pai, embora ele ajudasse em casa, né, ele já tinha uma outra família e tal. Então, eu conseguir me manter já ajudava as minhas irmãs mais velhas, porque aí elas Hum. já não tinham que, né, comprar roupa, comprar, comida, alimentação, enfim. Então, eu já tirava um pouquinho do peso que eu fui. Ó, eu sei, viu, que eu fui um peso para vocês. Porque eu era mais novo, né, cara? Então, na verdade, eu tinha que me manter para Uhum. tirar o peso delas. E olha que coisa, minha irmã mais nova, ela é 13 anos mais velha do que eu, né? Então, se eu tenho 42, a minha irmã tá fazendo, olha, tá fazendo aniversário, inclusive hoje, né? 55 para 56 anos já. A minha irmã mais Como nova. que é o nome Então, dela? Gislaine, cara. Gislaine, parabéns, viu, Gislaine? É isso aí. Então, ó, o dinheiro ali do trabalho era justamente que eu queria tirar o peso das minhas irmãs ali, que eu sabia, né, cara? Elas já, uma já tinha filho, que era minha madrinha, né? As outras estavam fazendo a vida delas, comprando a casa delas, casando, enfim. Então, eu sei que eu tinha que ter o meu sustento para poder liberar elas, Então foi um momento, assim, de dificuldade esse comecinho aí. com certeza, Você veio de uma família humilde de Piracicaba, certo? certo? O que que isso ensina pra você? Vir de uma origem de dificuldade, onde você tem que ralar pra ter o pão na mesa, vamos dizer assim. Eu também passei por isso, quem me conhece sabe. O que que isso ensinou pra você? Marcelo, respeitar as pessoas. Hoje, no país até que a gente Uhum, vive, quem tem dinheiro é respeitado, uhum. né? Mas não deveria ser assim. Na verdade, quando a gente enxerga uma outra pessoa, ela sendo presidente de uma empresa ou sendo a mulher da faxina, o respeito tem que ser o mesmo, né? Então, o que eu aprendi é que aquele estado ali, né, da nossa família, ele era, na minha cabeça, ele sempre seria momentâneo. Em algum momento a gente ia melhorar, ia, né, prosperar, mas o respeito tinha que continuar. Uau, que legal. E dando sequência aqui na sua carreira, então você trabalhou no McDonald's. Sim. Depois do McDonald's, o que que aconteceu? Você foi trabalhar onde? Olha, eu saí do McDonald's e fui ser porteiro, cara. Porteiro? Porteiro. Vou contar uma outra história muito Pode legal. contar. Fui ser porteiro do Senai. O que que acontece? Aquele patrão meu que era informal ainda, chamava Luciano, cara, que fazia jardinagem, ele entrou para fazer a parte de zeladoria do Senai lá de Piracicaba. E aí a empresa era uma empresa de São Paulo, precisava de um porteiro. E ele me indicou, cara. Falou, ó, eu tenho um cara aí que não falta, que vocês estão com problema. Esse cara aí eu falo pra você, ele não vai faltar e vai trabalhar bem. E eu comecei a trabalhar como porteiro do Senai, cara. E a história que eu vou contar agora é maravilhosa, porque tinha um diretor, chamava-se o Ofir Figueiredo. Nunca mais esqueci o nome dele. E já fazia ano que eu tava ali no Senai. E um dia ele parou na portaria e falou assim: Menino, quantos anos você tem? Aí eu falei, cara, tenho 19. Ele falou, você é muito novo para trabalhar no que você está fazendo. Vai lá na sala do seu Bernardino, vice-diretor, fala para ele mostrar para você as opções e te orientar em um curso que a gente tem, que nós vamos dar uma bolsa para você estudar, né, se profissionalizar e trabalhar numa posição, não que seja melhor, pelo amor de Deus, mas uma posição que tenha mais, que seja mais promissora para você ao longo dos anos, porque a portaria, você vai ficar aqui, né? Então ele deu essa oportunidade. E aí foi quando eu entrei na logística. Por quê? Eu fiz o curso de administração e organização de almoxarifado industrial. Olha o nome disso aí, Jesus amado. Mas olha que coisa, o curso era de 6 meses. Eu terminei o curso, já fui contratado por uma empresa, né, para trabalhar na parte de logística e tal.
E dali que eu começou realmente a ter um emprego um pouco melhor, entrar uma graninha um pouquinho maior, né? E dali eu fui fazer o curso técnico, né, de logística. Então, depois que eu me formei, aí entrei em transportadoras, enfim. Aí começou a deslanchar um pouco mais aí a carreira. Mas a primeira formação é na área de logística. Bacana. E na logística você trabalhou há quanto tempo? Trabalhei 10 anos, quase 10 anos. Então você sempre trabalhou com pessoas, à frente lidando com pessoas. Porque no McDonald's, Sempre. pessoas. Pessoas. Portaria, pessoas. E Sim, logística, pessoas. exatamente. Aí você foi pegando o feeling da coisa, de atendimento, saber como falar com uma pessoa humana, porque tem muita gente que hoje parece um absurdo, mas não sabe se comunicar, Não sabe. não sabe conversar, não sabe passar um pensamento, não sabe entender a pessoa. Aí você foi aprendendo meio que na prática algumas coisas. Exatamente. Na verdade, assim, ó, eu vendi muita coisa. Cara, eu Uhum. vendi purificador de água Europa, por exemplo. Né? Ninguém conhecia até sair no primeiro Big Brother, né? Então assim, eu sempre trabalhei na área de vendas de Uhum. maneira informal. Uhum. E isso me ajudou a ter um pouco mais de concentração, de entender realmente qual é o problema daquela pessoa, ouvir, né, o cliente. E quando eu trouxe isso para logística, olha que coisa. 90% dos meus amigos da área de logística sabem que eu vou falar. Trabalhar como motorista, cara, é difícil, né? Ele tem, geralmente o motorista é um cara mais idoso, né? Ele já trabalhou a vida inteira daquele jeito, então ele não, né, é avesso a mudanças. Então, se você não tiver aquele jeitinho ali de conversar, de explicar para ele o porquê e tal, você acaba não tendo sucesso e o caminhão fica parado e o gerente falando, pô, o caminhão tá parado, o cliente tá reclamando que não chegou a carga. Então, tudo isso foi me ajudando ali, né? A ter um pouco mais de empatia, a entender o próximo, entender como as pessoas recebem, né? E como elas agem quando a gente está pedindo alguma coisa ou passando uma informação simples que seja, né? Legal. E quando começou a passar pela sua cabeça ter um negócio próprio, né, no meio dessa história toda aí, que você começou a pensar, posso ter a minha empresa, posso ter um negócio, você já chegou a montar algum outro negócio sem ser essa empresa que você tem hoje? Sim. Na verdade, eu montei um negócio que ele morreu porque não teve receita. Olha só. Olha isso aí, cara. Mas o que que aconteceu? Quando eu trabalhava na logística, eu ficava muito próximo da área comercial. E um dia um cara falou assim pra mim, ô Junião, tá vendo ali, ó? Nós resolvemos todo o problema, a gente trabalha, nós participamos da reunião de vendas, porque você tem que saber quanto caminhão vai fazer a operação, tempo e não sei o que, os caras usam a gente, mas no final do negócio, cara, eu vejo que é você que faz que resolve ali a venda, cara. Só que nós ganhamos, na época, R$ 1.300, e os caras ali que são os vendedores, meu, os caras ganham comissão. É 10, 15, 20 mil, bicho. E aí eu falei, que verdade, né, cara? Eu já fui vendedor lá atrás. De repente é uma opção. Então, eu comecei a migrar para a parte de vendas de novo. Aí vendi café, vendi maquininha de cartão e tal. E eu fui gestor de equipes comerciais para venda de cursos, né? Curso técnico, graduações e tal. Nesse momento, eu era o gestor comercial e eu era a ponte com as empresas de marketing. Olha que coisa. Então era eu que falava, ó, preciso do criativo na rede social, ó, vai mudar aqui, vai ter uma promoção, preciso do card, preciso do vídeo gravado, preciso que isso aqui entre no site, enfim. Eu comecei a fazer essa ponte e enxergar o lado do marketing. Então aí eu comecei a fazer alguns cursos rápidos, eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu fui tentando entender como funcionava, né? Cara, o que que o cara do lado de lá precisa ter? Porque eu sempre achava o seguinte, falava, cara, tudo estoura aqui no comercial. Vendeu, tá todo mundo rindo, não é assim? Não é? E não vendeu, tá todo mundo estressado, É, assim mesmo. não é assim? Então, cara, como que o marketing ajuda efetivamente a equipe comercial? E aí eu comecei a entender um pouco mais desse mundo, né? De marketing, publicidade, propaganda, até eu realmente ir buscar, né, o estudo, as informações, enfim, aí eu entrar na área de maneira técnica mesmo. E a sua empresa, você teve a ideia de fundá-la, né? Baseado em quê? Porque você largou de repente a CLT para poder montar o seu negócio próprio. Como que foi? Alguém que te falou? Foi alguma inspiração? Ou foi o momento que você falou, não, agora chegou a hora, eu acho que eu estou preparado para ter um negócio. Como que foi isso daí? Ah, no Brasil não é assim, né? No Brasil, a maioria dos empreendedores não é por opção, não, né? É por necessidade, a verdade é essa. Mas o que que aconteceu? Eu entrei na área comercial e aí eu falei assim, já sei. O vendedor que ganha bem é o cara que é MEI, é representante comercial, né? E aí eu peguei, abri o MEI e fui fazer uma representação
de uma empresa, cara, que fazia pavilhão mixagem, que vendia roupa de frio, ali de Jacutinga, ali do sul de Minas e tal. Tinha, acho que em Campinas, eles faziam várias cidades. E eu fui vender stand dessa feira. Então, cara, imagina o seguinte, eu ia para Jacutinga, Monte Sião, para as lojas lá vender para elas trazerem o stand delas para feira. Eu fui para Goiás, né? Fui para o Paraná e eu fiquei muito fora, muito tempo fora. Então vinha final de semana só, enfim. E aí a minha esposa começou a sofrer um pouco com isso. Então, aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, essa transição de carreira tá ruim, não tá legal e tal, vou voltar, né? O que que a gente faz quando o ser humano tem medo, ele volta na segurança, vou voltar na CLT. E aí foi o meu último emprego, que eu trabalhei na Stone, né? E aí o que aconteceu? Pô, entrei na Stone, foi legal, pô, vendia bem pra caramba, e aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, nossa, eu lembro, olha que coisa. Um dos diretores da Stone falou assim: ó, nós estamos dinheiro em caixa, ninguém vai ser demitido. Se isso aí durar um ano, ninguém vai ser demitido. Imagina, né? Depois de um mês e meio, né, um monte de 1.800 vendedores no Brasil sendo demitido e tal. Foi, né, foi muito ruim. Mas como eu já estava trazendo aquela bagagem do marketing, o que que aconteceu? Falei, é agora. Os caras fizeram a demissão, e agora eu já entendi, né, um pouco do. Eu vou começar a vender. E aí comecei a vender cartão de visita, banner, faixa, flyer, né? Aí já tinha feito os cursos de tráfego pago, aí comecei a vender tráfego pago. Então, o que que aconteceu? Planejamento. Ó, Marcelo, ó, para você que tá aí, planejamento muda a sua vida, tá? Peguei aquela rescisão, dividi em 10 pagamentos. Falei para minha esposa assim, ó, o dinheiro de casa durante 10 meses eu já tenho, tá aqui. Que era a pandemia. Falei, se quiser comer alguma coisa diferente, alguma coisa tem que ser com o seu dinheiro. E agora eu vou abrir uma empresa, Marcelo. Ó, ela falou, você vai abrir empresa com o quê? Você não tem dinheiro, não tem nada. Você tá desempregado. Falei, então, tenho 10 meses para essa empresa que eu vou fundar agora dar um salário para mim. Imagina, a minha esposa, Marcela Rafaela, ela trabalhou 16 anos no mesmo lugar. Ou seja, né? Mentalidade totalmente diferente. Ela ficou apavorada. E aí passava os meses e eu vendia R$ 300, 800, 1.500 no mês bom. E acho que ela só pensando, meu Deus do céu, nós vamos passar por hora que acabar esse dinheiro que tá aqui. Imagina. Mas cara, e foi assim. Mas nessa época, cara, ó, eu sei o número até hoje. Eu fiz 48 cursos de marketing nessa época. Eu lembro que ela ia dormir 9h30, 10 horas. Eu deitava na cama com ela, ela dormia, eu levantava. Eu estudava até 3, 3h30 da manhã. Nossa. Dormia de novo e acordava às 7 junto com ela. Aí eu acordava, fazia minha criação de conteúdo, fazia a prospecção, fazia todo o trabalho, né, que o empresário tem que fazer. Todo durante o dia, normal, e aí à noite, mesma coisa. Parava de trabalhar às 6 horas, ajudava ela a fazer o jantar, e aí quando ela deitava, eu levantava e estudava de novo. Então, passei todo esse período assim. Até que, no último mês, lembro até hoje, ela falou pra mim assim, amor, o dinheiro acaba esse mês. Eu acho que ela já tava falando assim, toca e vá procurar um emprego. Mas o empreendedor, ele enxerga mais além do que os outros, né? E eu falei, não, vai dar certo. Vai dar. E as coisas estão acontecendo, tem mais gente falando comigo, enfim. E naquele período, entrou um contrato de um cliente, né, um contrato grande que conseguia pagar o salário para mim e para mais um funcionário que na época era um cara que a gente trabalhava junto e ali estabilizou no último mês, né? Então eu falo que a gente fez, né, vários trabalhos pequenos, mas ali foi o ponto de virada. Então ali a gente ganhou esse contrato grande que está com a gente até hoje, ó, mais de 5 anos com a gente. É uma empresa lá, né, do Amapá, olha que coisa, lá de Macapá, né? E ali a gente começou a acumular clientes, começamos a montar a equipe, contratar funcionário, fazer treinamentos, especializar mesmo para conseguir atender empresas maiores. Então, ponto de virada foi ali. Então, foi uma transição assim que deu certo, mas que judiou mentalmente da gente, cara. Caramba. E tudo isso aconteceu na pandemia. No Na comecinho, porque pandemia. você começou, você tinha 10 meses ali para poder fazer virar, Exato. todo mundo de máscara, Todo mundo de você máscara. fazendo criativo, você impulsionou, com Sim. certeza, para alcançar esse. Quando esse cliente entrou, na verdade, e olha que coisa, ó, vou falar para vocês, gente.
todo lugar que vocês entrarem para trabalhar, saiam pela porta da frente. Os 5 primeiros clientes que a gente teve em volume, contrato anual e tal, foram patrões que me contrataram. Puxa. Olha que coisa. Lugares que eu tinha sido gestor comercial, que eu tinha sido vendedor, e aí quando a gente abriu a empresa, eles falaram assim: você está estruturado? Você consegue entregar isso? E aí a gente, cara, consigo. E eles deram a oportunidade pra gente. Então, tem que sair pela porta da frente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, esses 5 primeiros clientes trouxeram essa estabilidade pra gente, né? E olha como que foi. Final de 2020, fazendo treinamento comercial, né? Online, com o pessoal lá de Macapá. Nós reestruturamos todo o setor de matrículas daquela instituição. Então, olha o que aconteceu. Quando nós fomos contratados, o gestor da época falou assim: olha, é uma faculdade imensa, uma estrutura maravilhosa, tem história, tem tudo, mas eles não têm um setor comercial, um setor de captação de alunos que funcione. Eu falei, os caras fazem o quê? Ah, coloca outdoor na cidade, faz rede de televisão local, mas não funciona. Então, olha que coisa. Era marketing, não era? Uhum. Mas a primeira coisa que a gente fez foi ajustar a parte comercial. Cara, funil de vendas, como vai ser? Digital, vai entrar aqui, WhatsApp, formulário, vendedor entrando em contato e faz a matrícula do aluno. É isso, é isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi treinar a equipe comercial ali no mês de dezembro. Olha que coisa. Nesse meio, nesse tempo, o cara que trabalhava comigo foi montando as landing pages, montando os criativos, montando. Na época não tinha tanto vídeo, mas a gente montou alguns vídeos e aí colocando isso online. E quando virou, né, o ano, quando entrou 2021, cara, a gente entrou fazendo matrícula. Imagina que essa instituição de ensino superior, com quase 20 anos, ela, nos últimos períodos de captação, ela não tinha colocado 30 alunos para dentro. E aí a gente vira o mês de janeiro de 2021. Em janeiro, nós fizemos 80 matrículas para mais. Nossa. Então, aí a instituição começou a respirar de novo. Como, pô, dá para fazer. E nós estamos lá hoje, até hoje, trabalhando a parte de marketing, trabalhando o funil de vendas Eu também. imagino que deve gerar várias indicações, né, pelo resultado. Gera várias indicações. Já gerou, né? Hoje continua gerando. E outra coisa, né? Eu falo que assim, o que a KBZA tem diferente das outras empresas? Cara, é isso. Eu gosto de pessoas. Eu quero estar dentro da operação. Eu quero entender a essência. Porque se eu conseguir trazer a essência do cliente para a equipe que eu tenho lá, que é maravilhosa, cara, o pessoal faz o negócio decolar, com certeza, né? Então, quando a gente faz isso, não é só indicação, mas até ter várias empresas do mesmo dono dentro da agência a gente tem. Então, isso é Entendi. bem Então, bacana. a sua empresa hoje, por isso que ela tem esse nome, ela não é só mais uma agência de marketing ou publicidade, ela trabalha diretamente entendendo o modelo do negócio e mudando totalmente a estratégia comercial para atingir resultado nas vendas, né? Exatamente. Porque eu costumo dizer o seguinte: marketing sem resultado é luxo, tá? Mas calma, gente, segura a Olha os ansiedade. haters comentando aqui. Segura a ansiedade, porque é o seguinte: é, hoje o empreendedor acha que ele começa a fazer marketing, né? Ele fala, cara, eu coloco R$ 1.000 aqui, já pinga 10 no final do mês. Em alguns casos mas na maioria não. Por quê? Porque quando a gente fala marketing, eu tô falando o seguinte, ó, hoje você está aqui e você quer chegar aqui. Existe um caminho. Esse caminho é o quê? Melhorar a sua comunicação, melhorar o valor percebido, né? Melhorar a visibilidade, a autoridade, deixar os funis e vendas todos redondinhos, aí o dinheiro começa a pingar. E isso não faz em 30 dias, às vezes, né? Então, faz em 2, 3 meses. Às vezes a empresa está iniciando e aí tem uma dificuldade a mais no mercado, então é 6 meses. Mas o que a gente garante? Que o resultado ele vem crescendo gradativamente, né? Então, em uma situação muito legal, uma cabeleireira, cara, falou assim, cara, eu invisto X aqui e tal, nós vamos começar e, cara, como que eu vou retornar vamos arredondar para ficar legal? R$ 1.000 que eu tô investindo aqui. Como que volta? A minha unha custa R$ 50, né? Eu preciso, né, 50 vezes quanto para dar o investimento. E aí eu falei para ela, cara, você não é manicure, cabeleireira, nada. Você é uma empresária. E o empresário tem que pensar lá na frente. Vamos fazer uma conta? Se com R$ 1.000 hoje você colocar uma cliente por semana, nova, e ela paga R$ 50 da unha, ela faz unha quantas vezes no mês? Duas, já é 100. Então, de quatro, você já está colocando R$ 400 para dentro, certo? No mês que vem, você já tem essa recorrência dela, certo?
Só que você continua fazendo anúncio. Se entrar mais 4, nós vamos falando de mais 400, já virou 800. No terceiro mês é o ponto de equilíbrio, ou seja, você já passou. Não é porque você está investindo 1.000, mas está entrando 1.200 já. Só que essas 10, 12 que entraram, elas vão indicar também. E aí é o outro braço de marketing que a gente trabalha, que é a indicação estruturada. Tá? Então, no final do ano, quanto tem a mais no teu caixa? A tua empresa cresceu ou não? Entende? Então vale a pena investir agora, né? O que que é o investimento? É você pôr o dinheiro na frente, pra você receber lá na frente, não é? Então vale a pena ou não vale? Agora, se você não quer, de repente, por opção, não colocar R$ 1.000 agora, aqueles, né, 12, 20 que era para ter no final do ano a mais no seu caixa, não vai ter. O próximo ano, que em vez de você estar lutando para encher a agenda, você estaria lutando para aumentar o ticket médio, ou seja, para aquela unha de 50 já ser 60, ser 70, também não vai acontecer, né? Então, o empreendedor ele tem esse dom de enxergar lá na frente. E aí percorrer o caminho, né, que vai levar a esse sucesso que eu falo o seguinte, quem trabalha e investe tem sucesso. Se você não está tendo sucesso, alguma dessas pernas aqui elas estão mancas, né? Não está dando certo. Mas se você fizer, se você tiver, né, o trabalho, o comprometimento e querer passar, né, por esse por essa readequação, vamos falar assim, né, por esse crescimento mesmo profissional e colocar o investimento, cara, lá na frente você vai estar ganhando no mínimo 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Isso é certo. Nossa, que exemplo mais didático, hein? Vocês gostaram do exemplo? Então deixa uma curtida aí, porque o jeito que ele explicou aqui não tem como não entender. Uhum. Explica pra gente um pouco sobre como que funciona na prática um cliente novo que chega pra você. Chegou um cliente novo lá, de um determinado ramo de atividade. Imagino eu que o primeiro passo, me corrija se eu estiver errado, você vai fazer tipo um diagnóstico, você vai entender o negócio dele, quais são as frentes que ele atua, para poder mapear isso daí, para pensar numa estratégia, né, para depois apresentar essa estratégia. Como que isso é feito na prática? Você senta com o pessoal dos departamentos, sai coletando informação para montar, e depois você monta uma apresentação. Você que define junto com o dono, ou é o dono que define, você dá opções em relação a canais de venda. Ah, vamos para a internet? Não, vamos fazer banner? Não, vamos para a TV. Como que isso funciona na prática hoje? Olha, Marcelo, essa, essa é uma etapa muito legal. A gente faz tudo isso que você falou. Sento com o dono, geralmente o dono leva um gestor junto, eles falam das dores, a gente mapeia tudo isso. Eu levo para o meu time interno, falo, cara, as dores são essas. Quem são os concorrentes? Uhum, Muitas vezes o empreendedor não sabe quem é o concorrente dele. Às vezes ele fala, ó, o concorrente é o A e o B aqui, olha, são meus uhum, concorrentes. Mas na hora que a gente vai estudar o mercado, a gente vê que tem o C e o D, que uhum. também tem uma fatia boa na região dele. Então, a gente começa a detalhar as informações. E aí eu faço, né, eu faço essa parte e o meu time também faz uma parte legal disso. Mas eu sou o cara do quê? Da prática, meu irmão. Uhum. Tem que fazer, bicho. Tem que fazer. Então, sabe o que eu faço? Eu pego todas essas informações, pego um chip de celular zero, e sabe o que eu faço? Você liga para os concorrentes. Não? Eu ligo na empresa dele. Ah, para testar. Exato. Ah, o meu time de vendas é bom, Junião, mas o marketing, cara, os caras não mandam lead qualificado. Eu vou lá e entro no funil de vendas dele. Aí nós vamos ver se a equipe é boa mesmo. E quer que eu fale para Uhum, você? 65, 70% das vezes temos surpresa. Que é uma coisa você falar da sua empresa, com o brilho no olho, uhum, com a paixão que você tem, né, e todo o carinho, né, de uhum. algo que você criou. Outra coisa é pegar um profissional técnico e fazer o cliente oculto. Tem uma grande rede de farmácias aqui, não vou falar o nome que também não quero dar ibope pros caras, mas eles garantem a qualidade e o padrão do atendimento fazendo isso. Tem vários agentes ocultos que visitam as unidades para conseguir mapear e entender se está trabalhando dentro do padrão de atendimento. Né? Então, Interessante. eu não inventei a roda, não. Eu olho, né, muitas coisas legais, ações, né, que o mercado tem, e eu trago aquelas que eu sei que dão resultado para os nossos clientes. Então, o nosso cliente ele já não passa pela fase de teste. O que a gente faz realmente é uma metodologia e estratégias que já são testadas. Então, eu faço isso, cara. Eu vou lá e vou na loja do cara, que ninguém me conhece ainda, entendeu? Eu entro na internet, eu entro na rede social dele, eu chamo no WhatsApp, e aí eu vejo realmente o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, da hora que ele traz esse parecer e a gente faz todo o outro trabalho, a gente junta essa parte prática com, né, a pesquisa que nós fizemos internamente, e aí eu apresento para ele qual é a real situação. Então, assim, por exemplo, quando você vai fazer esse teste, se a gente for falar de atendimentos que não são bons, atendimentos que poderiam melhorar,
Por exemplo, se você chama no WhatsApp e é um robô que atende ali com opções, aquela coisa enrolada, tem uns que são bons, mas tem uns que a gente fica preso ali. Fica. Ou às vezes um telefônico que você liga e o atendente não sabe ser carismático ou te explicar direito a sua necessidade, porque se você ligou é porque você quer um produto, alguma coisa. Eu acho que perguntas inteligentes vão te conduzir a um fechamento, certo? Às vezes não sabe fazer as perguntas, o que que você quer? Ah, então, a gente tem esse aqui, esse aqui. Fala um pouco sobre isso, sobre atendimentos que você já percebeu e que podem melhorar, só para a pessoa que está assistindo aqui se identificar um pouco. Legal. Olha, vou falar, é algo básico, tá? Básico. Deveria ser, né, a conduta de qualquer vendedor. Primeira coisa, você tem que ter educação e querer atender. Olha que Jesus amado. Mas vamos lá, tem que querer atender, cara. Quando um cliente chega no seu balcão, chega no seu WhatsApp, chega no seu telefone e o cara fala assim: o que que você quer? Bom dia, o que que você quer? É assim. Bom dia, você quer o quê? Cara, a venda acabou ali. Se a pessoa tiver qualquer opção, ela fala: eu queria tal, mas pega pra mim, mas eu tenho certeza, essa venda não fecha. Tá? Por quê? Porque o vendedor que tá ali, cara, ele não tá de corpo presente, cara, ele não tá de alma, sabe? A pessoa que tá ali, ela tem um desejo ou tem uma dor. Ou ela quer realizar o desejo dela em comprar aquele produto ou aquele serviço que vai trazer algo para ela, ou ela vai resolver um grande problema com o que ela está comprando. Então, a empatia de querer saber, né, do cliente o que realmente ele precisa, porque uma coisa é vender o que o cliente quer, outra coisa é você entregar o que ele precisa. E os melhores vendedores sabem disso, porque às vezes o cara compra, mas ele compra errado. E ali é a diferença do grande vendedor. Ele entendeu o seu problema. Ele entendeu o seu desejo. De repente ele fala assim, cara, essa caneca aqui, Marcelo, ó, ela é maravilhosa. Pode levar, ó, da Space aqui, ó, maravilhosa. Só que eu tô querendo comprar uma caneca que eu vou fazer montanhismo. Ela precisa ter tampa, ela precisa ter, entendeu? Entendi. Então imagina o seguinte, a hora que esse cliente tá lá fazendo montanhismo, e aí ele abre a garrafinha dele, ele toma aquela água lá e fala, caramba, o cara, ó, o negócio deu certinho pra mim. Ele nunca mais esquece daquele vendedor. Agora, se eu só vender pra ele e não servir depois, ele vai falar, puta, aquele vendedor nem para falar pra mim que era melhor uma com tampa, ele não falou, agora não tá dando, entendeu? E ele nunca mais volta naquele vendedor. Né? Então, cara, atendimento tem que querer mesmo, de verdade. Saber qual é o problema do cliente ou o desejo e resolver. É isso que nós estamos carentes, infelizmente, hoje no mercado. De vendedores que querem resolver o problema do cliente. E como pode isso, né? A pessoa tá ali no balcão, foi contratada para fazer venda e a pessoa não quer vender. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque tem muito vendedor que não é vendedor. O mercado, muitas vezes, ele não consegue preencher as vagas de venda. Quando o pessoal fala, nossa, eu não tenho emprego, tem. É você que não quer. Vendedor, Americana, Campinas, Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara, nossa região aqui, você abrir agora, tem um monte de vaga de vendedor. Só que o cara não quer. E aí tem duas coisas, ó, você que está assistindo aqui, empreendedor, empresário, que vai contratar vendedor, vou falar para vocês. Você não pode contratar o cara que está vendedor. Você vai contratar o cara que é vendedor, porque esse gosta de fechar a venda. Esse gosta de contornar a objeção. Quando o cara fala, eu não quero, aí que a venda dele começa. Entendeu? Agora, aquele cara que está vendedor, ele não teve nenhuma opção na área administrativa ou na área que ele trabalhava, e aí ele foi para vendas. E aí é o cara que, infelizmente, hoje está dentro das empresas. Cara, e é tipo um preconceito. Tem uma coisa que realmente você falou agora. Tem muita gente que pensa que vendedor é aquilo que sobrou pra ele, né? Tipo assim, Uhum. tem uma vaga, vem, você vai ser vendedor, você vai vender. E fica essa coisa, né? Vendedor é uma coisa simples. Cara, faturamento é tudo numa empresa, não é? Quem que é vendedor? Todo empreendedor tem que ser vendedor. Se não Exato. vender, não tiver faturamento, qual que é o sentido da empresa, né? E tem essa coisa, não tem? Do vendedor ser meio que taxado, tipo assim, tipo assim, qualquer pessoa serve, é pra vender mesmo, é pra vendas. Já sofri muito com isso. Já. Já, né? Julião, você tá vendendo o quê? Porra, meu, mas e a logística lá? E o negócio de marketing lá? Eu falo, mas então. Assim, ó, o que que você faz da vida? Trabalho com venda. Não, mas eu tenho fé, as coisas vão melhorar pra você, né? Caramba, tem muito disso. Tem muito disso. Mas, ó, eu vou falar algo. Que é libertador. Uhum. Existem duas.
Vou chamar de profissões, tá? Que podem mudar sua classe social em um ano. Quais são elas? Que pode mudar a sua classe social em Um ano. Um ano muda a vida da pessoa. vender, fazer vendas? Porque no E- meu negócio aqui rapaz do céu, não é fácil. Você que tem um negócio aí, você sabe. Administrar não é fácil, cuidar de financeiro, tudo isso daí. Cara, mas se não tiver venda, quebra tudo. Não há caixa que suporta não ter venda. E para ter venda, conecta o que ele falou. O marketing, a publicidade, porque como as pessoas vão saber que você existe, que você é bom, que você tem aquele produto. Agora, e para desenvolver tudo isso? Então, assim, o que você está me perguntando, eu aqui imaginando se você tem uma virada de chave ali, que foi o que aconteceu numa empresa que eu tenho aqui. Cara, em 2 anos a gente alcançou um resultado assim inexplicável. Aí depois eu entendi a ação que foi feita. Sim, Se eu não tivesse feito aquela ação, eu teria quebrado. Então eu penso que o resultado de uma empresa, ela pode mudar completamente se você virar a chave na sua cabeça uhum, e entender assim, no que você é bom para você potencializar aquilo, gritar para o mundo e realmente entregar aquilo, porque tem muita gente que grita e não entrega, né? E entregar aquilo. Cara, isso daí com indicação realmente é uma virada. sim, Então, empreender, no meu ponto de vista, é você pegar uma necessidade ou um sonho, como você bem disse, atender o mercado, mas atender sim, com maestria, e não só isso, saber como e para quem falar, né? exatamente. Então, eu acho que em um ano, para a sua vida mudar completamente, se você monta um negócio, não é só montar o negócio, é saber para quem você vai vender, como você vai vender e ter ali uma Sim, ação. exatamente. Mas, ó, vamos pensar o seguinte: existem duas profissões que podem mudar a sua vida em um ano. Eu vou fazer a faculdade, 4 anos. Ah, mas é tecnólogo, 2 anos. Ah, mas sabe quais são as duas, Marcelo? Quais? Vendedor e Uhum. empreendedor. Em um ano, você tem condições de mudar a sua classe social. Só que as pessoas têm vergonha. Ah, o que você está fazendo? Cara, eu sou empreendedor. Ah, eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Você é um empreendedor, você tem que pensar como empreendedor e você vai ganhar muito dinheiro com o carrinho de cachorro-quente, cara. É uma empresa. Você não compra insumo, não Uhum. vende, acabou, é Uhum. uma empresa. Então, não tenham vergonha. E aí, ó, vou até mandar um abraço para um cara que mudou a minha visão nisso, que é o Thiago Concer, o maior Uhum. vendedor palestrante de vendas do Brasil, né? E lançou o Orgulho de Ser Vendedor, enfim. E foi numa época difícil minha, que, caramba, Junião, mas você vai voltar nisso aí? E eu acompanhava muito os vídeos do Thiago Concer, cara. Vídeos práticos, curtos, direto ao ponto, né? Ele fala com a cicatriz, né, de quem foi na rua e batalhou, né? Então, aquilo me fortaleceu bastante. Então, ó, Thiago, parabéns que eu acho que não só eu, mas milhares de vendedores no Brasil inteiro aí se fortaleceram do orgulho de ser vendedor, né? Porque a nossa sociedade realmente discrimina. Mas quem consegue trabalhar isso na cabeça, o vendedor, ó, eu brinco o seguinte: o vendedor ganha mais do que o administrativo. Pega os gerentes de venda nas empresas. Cara, eu não tenho dúvida que eu trabalhava numa Pronto. empresa, eu era o contador e eu cuidava da parte administrativa. Rapaz, mas era problema o dia inteiro. Você que é contador sabe. Muitos números, coisas pesadas para resolver, e eu passava perto da sala de venda, o pessoal comemorando, rindo, batendo meta. Sim. E eles ganhavam, cara, 4 vezes. Chegou a ganhar 4 vezes que eu tinha, né, amizade com o pessoal. A gente conversava ali no bastidor mais do que eu. Aí eu falava, caramba, eu chego às 7, ele chega às 8. Tudo bem, depois ele fica até às 6, eu saio às 5. Ótimo. Só que o deles é leve, tá ali no telefone, pá. Quer dizer, a impressão que a gente tem, né? E eu ali quebrando a cabeça pros números bater, aí chega no final do mês, você olha os olerites, esse cara ganhou 4 vezes mais que eu. Exato. Aí a dona da empresa até sugeriu pra mim, você não quer trabalhar em vendas na época? Só que o meu, na época, era mais focado em números. Eu falei, ah, não me dou muito bem com pessoas. Eu não, vamos falar assim, eu não dominava muito a comunicação naquela época. Eu tinha vergonha de falar com os outros. Ah, reunião, Sim. meu Deus. E vendedor não adianta. Eu acho que é um quesito para ser vendedor na frente da pessoa, tem que saber comunicar, tem que ter uma virada de chave, não Tem. tem? Quais são as características, na sua opinião, que uma pessoa tem que ter, treinar de alguma forma para conseguir ser um bom vendedor? A primeira é a escutativa. Cara, deixa o seu cliente falar. E eu acho que a grande virada, para de falar de você, para de falar da sua empresa, para de falar do seu produto e para de falar do seu serviço. Escuta primeiro o que o cliente necessita. Deixa ele falar, né?
conduzir uma conversa não é falar. Até a gente, vou falar, ó, bom, você já sabe a minha idade, né? Mas o ditado é o seguinte, quer conversar, vai na Hebe. O vendedor, ele é estratégico. E a primeira estratégia é o quê? Ouve qual é a dor para você conseguir montar a argumentação certa, matadora, para esse cara fechar a venda contigo. Então, a primeira coisa, tem que ouvir. E não é ouvir, é escuta ativa. Escuta, o vendedor, os antigos, né, na maioria, o cliente tá falando e o cara tá aqui, ó. Tá bom, entendi. Tá. Então, meu produto, né? Então, aqui, ó. Né, cara, ouve, pega o detalhe, né? O detalhe, você conseguir pegar a essência do que ele tá falando, vai te trazer uma informação tão valiosa na hora de você colocar a sua proposta de valor, que a objeção ela começa a ser pequena, o cara já, né, a melhor venda do mundo, né, que quando você termina, né, a apresentação, o cara fala, eu quero. Como faz o pagamento? Qual o próximo passo? E é em cima dessa informação que vem na escutativa, Marcelo. Né? O vendedor, às vezes, ele acha que falar vai ajudar, mas não é. É ouvir. Né? E quando a gente ouve, quando a gente tem a escutativa, isso aí traz um ganho, uma vantagem poderosa na hora de fechar a venda. E você vê, né? Você vê ele falando assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas às vezes realmente é difícil você escutar alguém, né? Você conseguir parar e dar atenção. Eu digo para quem não é acostumado. Sim. Isso aí pode ser treinado. Isso pode ser treinado. É uma técnica, né? A escutativa. Assim como técnica de fechamento, né? Técnica de abordagem, por exemplo, técnica de apresentação do produto, técnica de objeção, né? As pessoas costumam entender que quando o cliente fala não, ele não quer comprar. Mas na verdade é que ele não entendeu o porquê ele tem que pagar aquele valor monetário para o seu serviço. Né? Essa corrente ela não tá ligando. Então, peraí, não é que o cara não quer comprar, ele quer comprar. Ele só não entendeu por que que ele tem que comprar de você. Então, é uma objeção, precisa contornar aquilo, entregar clareza para o cliente e tentar fechar de novo. Né? Essas são as etapas que o vendedor tem que cumprir, né? Então, é tranquilo, né? Eu gosto, quando o cliente fala, mas eu não sei se eu quero, acho que não é para mim isso. Falou, opa, agora começou a venda, meu amigo. Olha. É agora que eu vou trabalhar. Até agora eu tava só sondando. Agora eu vou entender qual é o problema e eu vou colocar como que a gente consegue solucionar o problema dele. Então, tem que. São técnicas. Tudo. Venda não é dom, cara. Se você tem. Né, se você fala muito bem, se expressa, tem empatia, né, tudo isso ajuda, né, e muito, tá? Mas tudo isso pode ser treinado, tá? Então, além de tudo isso, eu posso, olha que coisa, né? Tem gente que nasce de berço, mas, Júnior, sabe se tem empatia? Sei, cara. Pô, um sorriso, né, gente? O meu não é tão bonito, mas o sorriso abre portas, cara. O sorriso desarma as pessoas. Então, ó, nós estamos falando de sorriso, mas é uma técnica de vendas na parte de empatia. Então, como eu quebro a objeção, como eu faço uma abordagem que o cara não consegue falar não para mim já na porta, né? Quem é vendedor sabe que você tem que passar pela secretária para falar com o decisor, né? Então, são técnicas, tudo em vendas é treinamento, é conhecimento. Né? Eu costumo até dizer o seguinte: o dinheiro, ó, presta atenção nisso. O dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você ainda não tem. Ainda, porque hoje o mundo está muito fácil. Você vai buscar conhecimento e ganha dinheiro. Show. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério,
Depois, algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte: aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. E você que tá aí, tá gostando desse papo? Então já deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal e toda quinta às 19 a gente tá por aqui. Então seguindo aqui com o nosso papo, agora chegou aquele momento que eu vou colocar ele no paredão agora. Ele só pode responder sim ou não. Você que acompanha o nosso canal já conhece o nosso quadro, o quadro Na Lata. Preparado para começar? Acredito que sim. Já começou bem, Fiquei até com medo agora. Sim ou não tem justificativa. Nasci preparado. Então vambora. Então joga, Alan, a primeira aqui na tela pra gente. Já aceitou um cliente que depois se arrependeu? Sim. Legal. Vamos pra segunda agora. Já vendeu uma ideia antes dela estar pronta? Não. Próxima, vamos lá. Já tomou uma decisão importante baseada apenas na intuição? Sim. Peraí, vamos voltar nessa, hein? Vamos pra 4, Alan. Já escolheu dinheiro para manter os seus valores? Não. Já deixou de aproveitar momentos pessoais por causa do trabalho? Sim. Qual empreendedor, né, que nunca passou por isso? Vamos para 7. Já apostou em algo que todo mundo criticava? Sim. Vamos para 8. Já percebeu que um fracasso virou aprendizado? Sim. 9, penúltima. Já abriu mão de um lucro rápido pensando no longo prazo? Sim. E a última. Já teve que fingir tranquilidade quando estava preocupado? Quem nunca Sim. fingiu, né? Empreendedores são atores com isso daí. Exatamente. Ó, as 10 perguntas que eu fiz, eu gostaria que você ressaltasse 2 ou 3, Certo. né, pra gente poder discutir aqui e entender a sua resposta. Então vamos começar escolhendo uma dentre essas. Só fala um número. A 3. A 3, Alan. Já tomou uma decisão importante baseada apenas na intuição. Como foi isso? Todo empreendedor, a gente chama de intuição, mas as coisas acontecem primeiro na cabeça dele, cara. O empreendedor, ele tem esse dom de olhar algo, visualizar isso daqui 1 ano, 2, mudando a sua vida 10 anos lá na frente. Então, o início da ideia é uma intuição. Cara, eu acho que isso pode dar certo. E depois a gente parte para a parte técnica, né? Que é entender a viabilidade, né? Se tem demanda no mercado, né? Qual poderia ser o diferencial, se já existe isso ou não. Mas o início, cara, é a intuição. Acho que as pessoas gostariam disso, Legal. não é? Vamos escolher mais uma, então. A 6 eu acho interessante também. Vamos pôr a 6, Alan. Já deixou de aproveitar momentos pessoais por causa do trabalho? Cara, muito. Todo empreendedor, vocês sabem do que a gente está falando. Mas se a gente entender que a vida é um grande, né, empreendedorismo, porque a gente nasce bebê, né? E aí a gente gasta um tempo danado para aprender a engatinhar, para ficar sentado, para aprender a engatinhar, depois para andar, depois para falar, depois, né, nos primeiros anos de escola. Então, a gente sempre gasta, a gente sempre investe nisso, né? E depois que nós estamos na vida adulta, nós não queremos investir tempo, né, no nosso negócio, no nosso trabalho, né, para que a gente consiga estar melhor lá na frente. Então, acho que é primordial isso. Isso aí chama-se inteligência, cara. Adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança, cara. E tem horas
que não tem que fazer. Tem que deixar os momentos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos e amigos por causa do trabalho. Mas isso é um investimento, isso é empreender. Legal. Vamos lá, mais uma pra gente finalizar. Acho que a 9 também é bem interessante. A 9. Já abriu mão de um lucro rápido pensando a longo prazo. Marcelo, já ouviu o ditado? Antes de melhorar, piora. Sim. O empreendedor é isso, é ele pôr a grana, de repente aquele dinheiro que podia estar no bolso dele, da família dele, né? É ele pôr essa grana na frente, para esperar isso chegar lá depois de um ano, dois, cinco. Quando a gente fala de empreendedorismo, cara, um retorno rápido, ele está associado a, em média, 5 anos. O Sebrae fala isso pra gente, né? A métrica do Sebrae é justamente essa. Acho que em torno de 80% das empresas vão morrer até o quinto ano, certo? Então, o empreendedor, né? Ele naturalmente faz isso, né? Ele investe e abre mão do lucro momentâneo ou, né, a curto prazo para ele ter um retorno maior lá na frente. Bacana. Então, vamos seguindo aqui agora que eu tenho uma pergunta aqui que eu deixei ela até separada para te perguntar. Ó. Qual a maior dor dos clientes que você atende hoje? Fazer dinheiro. Eles estão loucos. Então, o que que acontece com o empreendedor? Ele começou que nem eu, lá sozinho, aí ele foi aumentando a operação, ou seja, ele começou a vender. Esse empreendedor, ele tem um produto legal, ele já tem um serviço bacana, e ele cresceu até onde ele poderia crescer, vamos dizer dessa forma. E a partir daqui, ele não consegue vender mais. A maior dor dele é essa. Às vezes ele quer investir, ele já, na maioria das vezes ele já investiu, ele já tem uma estrutura bacana, ele já tá tudo lindo, só não tá entrando dinheiro. E é justamente nessa etapa que ele tem que buscar uma empresa qualificada, um parceiro qualificado, para que auxilie ele, né, nesse crescimento na parte de vendas, que vai envolver a parte de imagem da empresa, de branding, de comunicação, né, a parte de marketing e que vai alavancar as vendas dele. Bacana. E qual conselho você dá para esses empresários para que eles vendam mais? Cara, essa é uma pergunta bacana. E quem não tá no mesmo nível de consciência não vai entender, Uhum. tá? Mas é assim, ó. Comecei a vender. Vou até usar um tema bem bacana. Figurinha da Copa. Comecei a vender figurinha da Copa. Né? Meu filho, comprei um monte lá, tem um monte repetido, eu comecei a vender. Cara, primeira coisa que você vai fazer, qual é o meu conselho? Ó, comece a falar para todo mundo que você está vendendo a figurinha da Copa. Abrir uma empresa, venda um produto ou venda um serviço, todo mundo tem que saber o que você faz. Esse é o primeiro passo. Quando acontecer isso, quando todo mundo estiver sabendo o que você, né, faz, aí começa a parte técnica. Então é aí que você vai precisar ter um parceiro, ter uma empresa, né? É aí que você vai entender que você não precisa fazer tudo sozinho. Você já teve a ideia, você já tem o produto ou serviço e de repente você precisa de outras pessoas pensando como vender, como melhorar a tua imagem, como expandir isso para o mundo. Bacana. E conta pra gente qual foi a maior empresa que você já atendeu. A gente já, ai meu Deus do céu, se eu falar agora aqui, hein? Amanhã tem gente aqui, não é a minha não? A minha não vendeu mais que isso? Mas vamos fazer uma conta. Vou colocar acho que no contexto da maioria das pessoas. Se a gente pensar numa faculdade presencial, uma faculdade na área da saúde, Marcelo, ela tem ali mensalidades em torno de 3 mil, 4 mil reais, né, em média, vamos falar assim. Então, quando você, num período de captação, coloca 300 alunos para dentro, Uhum. nós estamos falando de 300 vezes 3 mil, vezes 48 ou 60 parcelas. Isso de um período de captação. Nossa. Ou vamos falar de planta de mineração, sabe planta de mineração? Cara, uma daquela ali custa. Tem plantas aí em torno de 25, 30 milhões. Né? E a gente atende empresas que fazem vendas disso. Então, desde da pizzaria do bairro até empresas que vendem planta de mineração que vai para América Latina, a gente atende. Então, não vou colocar uma aqui, mas acho que já deu um contexto bem, bem bacana aí. Empresas que faturam dezenas de milhões aí por mês
né, a gente já está atendendo, graças a Deus. Show, show de bola. E você que quer aumentar as vendas aí no seu negócio, ó, entre em contato. Vamos deixar de novo aqui embaixo, ó, o Instagram do contato dele, combinado? E pra gente seguir aqui agora, eu tenho uma pergunta que vai fazer você pensar um pouco agora. Se a sua história, se a sua empresa, junto aí com a sua história, fosse o título de um filme, ou fosse um ator, uma atriz, pode ser um jogador de futebol, pode ser um super-herói, quem seria e por quê? Agora você me pegou, hein? Pode pensar um pouquinho. Porque o empreendedor e a pessoa são o mesmo, né? Mas se eu pensar num filme lá da infância, e que até trouxe lembranças agora atualmente, cara, eu adorava um filme que chamava O Guarda-Costas, da Whitney Houston, nossa, a melhor voz que eu já ouvi, e do Kevin Costner. Mas era por quê, cara? Porque desde pequeno eu sempre quis proteger as pessoas. Mas pensando no nosso contexto aqui, Marcelo, agora, né, de empresários, né, desse mercado e tal, né, dessa área, cara, eu gosto muito do filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Para quem não assistiu o filme, assista. Eu só vou dar um spoilerzinho, mas é a história de um vendedor que já tinha uma idade avançada e já estava fracassado. É o cara que, né, não conseguiu conquistar nada e nenhum pedido muda a história dele, né? Então, só para resumir, ele fala que nada é mais poderoso do que a constância, né? Então, ele fala a história dele no filme se resume o que ele não desistiu. E aí apareceu a grande chance, né, da vida dele, já ele com uma idade avançada ali trabalhando como vendedor. Uau, topíssimo, e faz todo sentido com a sua área mesmo. Exatamente, e é o que eu falo, cara. Tudo é conhecimento. Vendas não é dom. Vai lá. Hoje, cara, eu tenho os canais digitais, né? Mas se você quiser acompanhar eu falo bastante, mas tem outros, né? Uhum, Mas tem muito conhecimento pro cara que tá entrando em vendas hoje, ele se qualificar e ele conseguir ser bem-sucedido. show. E fala pra mim, o que define uma pessoa de sucesso pra você? Coragem. Sem coragem, o cara pode ser brilhante, pode ser tecnicamente maravilhoso, pode ter muito conhecimento, mas em algum momento da carreira dele, ele precisa ter coragem, ele precisa arriscar. E qual o valor que você jamais negocia? Respeito. Respeito. Trabalhamos com pessoas, né, cara? O cara que está do outro lado, né, o nosso cliente, ele não está contratando a gente porque ele gosta da gente, ele está contratando porque ele tem um problema. E ele precisa resolver aquele problema para levar o sustento para a família dele, para as famílias dos funcionários dele, né? Estamos falando de pessoas. Então, quando a gente entrega uma estratégia que dá certo, cara, a gente olha para trás e fala: caramba, a gente manteve o nosso respeito pelas pessoas. É justamente isso. Então, a gente não atende empresas, né, cara? A gente atende pessoas que têm dívidas, que têm sonhos, né, que precisam do dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas a gente precisa do Uhum, dinheiro, né? preciso. Então, acho que o respeito vai conseguir fazer a gente entregar todo o resultado. Bacana. Falando em família, então, o que você deseja que seus filhos aprendam com você? A manter o respeito. Olha que coisa. No dia a dia nosso, há várias situações em que elevam o nosso estresse. A gente tem situações desagradáveis, a gente tem situações que a gente precisa orientar algum colaborador, ou até mesmo uma conversa um pouco mais delicada com o cliente, né? E nós estamos falando de pessoas. Então, se a sua essência não for respeitar as pessoas em qualquer situação, você não consegue manter. Então, o que eu não posso negociar de jeito nenhum, e que eu nunca negociei, é manter o respeito com as pessoas. Legal. E fala pra mim, o que ninguém vê nos bastidores de uma empresa que trabalha com crescimento de outras empresas? Ah, cara, é a briga que é, É. né? É a discussão e tal, mas que no marketing
né? Nós chamamos isso de brainstorming, né? De brainstorming, né? Então, é discussão de ideias, mas na verdade é um negócio caloroso, né? Porque um profissional vem e fala assim, cara, tem esses dados aqui, isso mostra isso aqui, aí o outro fala, cara, mas isso aí não vai dar certo porque essa área desse cliente específico e tal, não sei o que, não, mas por... Então, assim, o que ninguém vê e para quem não conhece, vê de longe, vai falar, caramba, que discussão, que coisa ali. Mas ali surgem as ideias, ali uma ideia complementa a outra e a estratégia é definida. Então, é, o mundo, né, os profissionais de marketing, as pessoas olham e falam, cara, eles são tudo doido, né? Mas as pessoas não imaginam. Imaginam só a galera no computador, trabalhando, mas tem mais calor do que isso, vamos dizer assim. E falando em calor, conta pra gente algum perrengue que você já passou no seu negócio. Cara, perrengue, assim, né? A gente vai crescendo e os perrengues vão sendo mais simples de resolver. Mas lá no começo, né, a empresa começando a crescer, já com 10 clientes ali e tal, nós compramos um HD, cara. Um HD lá com bastante espaço. Ah, vamos fazer o servidor aqui. Então vamos guardar as informações do cliente, as campanhas, né, o manual da marca, logo, todas, né, essas coisas que precisam para produzir o material deles. Cara, colocamos tudo dentro desse HD, montamos ali e tal, né, que era o servidor. Cara, e não dá nem 2 meses. Esse HD travou. Manda para um cara de TI, o cara fala, meu, que tinha que perdeu. Manda para o outro, não sei o quê, e atrasando a entrega do cliente. E, cara, e a gente sem saber o que fazer. Alguns clientes a gente pediu material, puxou no WhatsApp, enfim, conseguiu uma cara. A maioria perdemos todas as informações. Esse perrengue, esse foi tenso, porque a empresa estava num momento que estava começando a crescer, né? Eu não tinha tanto essa habilidade de conversar e tal, né? E resolver. Uma coisa que fique clara, tinha coisas que a gente criou, né? Então, assim, uma coisa é eu pedir o manual da marca do cliente, e ele já tem pronto. E aí ele mandou para mim, então eu peço para ele de novo e ele manda, mas o que a gente criou se perdeu, cara. Nossa, Estou falando em algo de mais ou menos 40 dias, só para a gente trabalhar todo o manual da marca dos clientes que estavam ativos. que perrengue. Cara, foi assim, trabalhando 16, 14, 16 horas, durante 15, 20 dias, todo mundo, sábado até 6 horas da tarde, domingo até meio-dia, 1 hora, para a gente conseguir reaver, né, ou montar novamente todo esse material. Mas deu Então, certo no final. cara, deu certo, mas ficou cicatrizes, cara. Uhum. Não teve jeito. Teve cliente que esbravejou na época, teve cliente que falou, cara, então não quero mais que faça. Enfim, houve muitas perdas, né, que nós usamos como aprendizado, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa uma nuvem com backup diário, porque hoje, se acontecesse um negócio desse, eu não saberia nem por onde começar, cara. Mas foi Legal. muito tenso na época. Tomamos xingo pra caramba. Nossa, imagino. E quando você olha pra trás, né? Até pelo perrengue, pelas vitórias, hoje, você pensa que tudo isso valeu a pena até agora? Com certeza. Você faria tudo de novo? Nossa, mas agora, sem pensar. Tanto pelo crescimento, né, financeiro, pelo crescimento profissional, pelo conforto, né, que a gente consegue dar para a família hoje. Mas tem um detalhe, cara, que enche meu coração de orgulho. E é o ajudar na caminhada das pessoas. Então, os profissionais que passaram com a gente e aprenderam, né, e cresceram e sabem disso, então foi muito legal. Quando a gente vê aquele cliente que entrou, cara, que cara, era pequenininho, tinha perrengue, falava, cara, pelo amor de Deus, estamos dando esse dinheiro pra você aqui, ó, e vai faltar dinheiro lá, cara, faz o negócio aí pra dar certo, né? E acreditou na gente hoje, tá com uma estrutura bacana, tá com uma empresa grande, tem funcionário, né? Mudou o patamar da vida deles, então acho que isso é o que dá força e energia para começar do zero se tivesse que começar de novo. E a KBZA, ela tem planos agora para o futuro? Algum plano de expansão? Comenta com a gente, se você puder, claro. Claro. Não, nós temos sim. Temos, na verdade, expandir áreas que a gente atua. Hoje, Marcelo, a KBZA, nós estamos já nas 5 regiões do país e nós atendemos vários nichos, né? Inclusive, nós atendemos até o sul dos Estados Unidos, a região ali de Miami, Flórida e tal. Nós temos clientes lá. Clientes brasileiros que
trabalham lá e também clientes americanos, tá? Então, hoje a gente já conseguiu transpor aí a barreira nacional, tá? Mas o que a gente tem agora, cara, é justamente trabalhar com mais efetividade a parte de mentorias, de consultorias, a parte comercial que a gente sempre entregou para o nosso cliente do marketing. Então, os nossos clientes sabem, cara, os caras são marketing e vendas. Né? Eles vêm aqui, eles já olham a taxa de conversão do comercial, que vendedor que está vendendo melhor, outro não, ajustam o script, eles já sabem que, na verdade, a gente faz um trabalho conjunto para gerar o resultado. E, de certa forma, o mercado não entende isso, não sabe disso. Então, agora a gente quer trabalhar tanto a área de marketing quanto a parte de vendas. Então, hoje eu estou expandindo muito mais para a parte de palestras, para cursos. Inclusive, foi legal essa pergunta. Dia, ó, marca aí, 4 de agosto, em Piracicaba. Nós estamos fazendo um treinamento prático que chama Imersão Funil Destravado. Para quem é essa imersão, Marcelo? É para pequenos empreendedores, né, micro pequenos empreendedores que querem vender mais. E o que nós vamos fazer nesse dia? Nós vamos ensinar eles a fazer anúncio nas redes sociais. Esse anúncio vai levar para o WhatsApp, ou seja, hoje ele aperta o botão impulsionar lá do Facebook, ele perde dinheiro, né, do Instagram também. Então nós vamos ensinar eles a fazerem anúncios que realmente convertem e depois nós vamos ensiná-los a como vender mais no WhatsApp. Então é para micro e pequenos empreendedores de Piracicaba e região, dia 4 de agosto, tá? Entra lá no meu Instagram, Antônio Carlos Júnior, lá no link da bio, tá lá e compra. Por quê? Como é prático, é para poucas vagas. Nós vamos ter, né, poucos empreendedores ali, porque realmente nós vamos montar a campanha ali do anúncio no dia e nós vamos trabalhar as metas, né, as estratégias do WhatsApp para que o vendedor saia dali com o funil de vendas dele pronto e já gerando, né, oportunidades ali de crescimento para ele no mesmo dia. É isso que nós vamos fazer. Bacana, ó, e você que está assistindo aí, já faça a sua inscrição, porque realmente trabalhar com tráfego pago não é tarefa fácil. A gente tenta fazer aqui, a gente apanha. São várias opções, tem um jeito certo de fazer. E não é só isso. Antes disso, o script, aquilo. É muita coisa, é loucura, gente. Se eu fosse você, eu faria. Eu até quero ver isso aí pra minha equipe também, cara. Ele falando que ele me pegou de surpresa também. É interessante a gente participar disso aí. Tá? Sim, cara, ó, é o funil de vendas que mais vende para micro e pequenas empresas no Brasil. Anúncio na rede social e conversão de vendas no WhatsApp. Bacana. É transformador. Ó, não parece, mas a gente tá aqui há mais de 90 minutos conversando. E eu tenho que finalizar o nosso programa. O papo tá gostoso, Sim, mas a gente tem que finalizar aqui. Antes de finalizar, eu tenho mais duas coisas para te pedir. A vamos lá. primeira pergunta: qual o legado que o Júnior quer deixar para a família, filhos, para quem você atendeu, clientes? Qual o legado que você pensa em deixar? Cara, isso é muito, muito legal. Por mais que nós, seres humanos, nos desviamos do caminho, Deus é poderoso para trazer a gente na linha de novo. Então, o legado, por mais que seja praxe, se você quer algo, se você deseja algo, se você tem um sonho, já vou falar, não vai ser fácil, mas continue, continue. Tem resultados que só vêm com a constância, tá? E vale a pena. Esse é o legado que eu quero deixar. Uau! Tá vendo, gente? Já vai até conectar agora com a próxima parte. Essa próxima parte eu quero que você deixe uma mensagem final sua, aquilo que tá no seu coração, para quem acompanhou nosso episódio inteiro. Inclusive, eu quero te agradecer se você ficou o episódio inteiro, não ficou correndo, prestou atenção, porque esse episódio é um episódio para assistir com anotação, porque ele falou muita coisa Legal. de ouro aqui. Então agora deixa uma mensagem final para quem assistiu o episódio inteiro, qualquer coisa que tá no seu coração. Certo. Então, eu vou deixar uma mensagem para os empresários. Legal. Ó, você que já é empresário, que já está na caminhada, ou para você que está pensando em ser um empreendedor, um empresário, nós vivemos num país, cara, onde as coisas não são fáceis para a gente, né? Mas persistam no desejo de vocês, na caminhada e tragam para perto de vocês pessoas que são positivas, tá? Tragam profissionais com alta qualidade, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Na verdade, a gente faz até uma parte sozinho. Depois nós precisamos de pessoas. E essas pessoas, elas vão crescer junto com vocês, vão fazer a empresa de vocês crescerem, e as pequenas e microempresas são as empresas que vão mudar o Brasil. Então, continuem, porque vocês são responsáveis por esse Brasilzão que a gente ama, gosta muito e que a gente vive. É isso.
Uau, que mensagem! Eu tenho certeza que caiu como uma luva aí para você. Porque no final das contas, vender não é empurrar produtos. Foi isso que a gente aprendeu aqui. É gerar confiança. A história do Júnior mostra que grandes resultados não nascem na sorte. Nascem aonde? Na disciplina, na preparação e na coragem de começar. E se esse episódio fez sentido para você aí, já deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que quer crescer profissionalmente e empresarialmente também. E ó, lembrando, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tá por aqui com mais um episódio do Gestão Sem Gravata. Eu sou o Marcelo Melo da Spaces e já te espero aqui no próximo episódio, porque aqui a gente fala de negócios, pessoas, desafios e histórias reais, do jeito que elas realmente são. Sem personagem, sem fantasia e, claro, sem gravata.
O seu cliente sempre vai comprar você primeiro, o vendedor, né? Então, o mais difícil é se vender. Eu falo o seguinte: quem trabalha e investe tem sucesso. O empreendedor não sabe quem é o concorrente dele. Às vezes ele fala, ó, o concorrente é o A e o B aqui, olha, são meus concorrentes. Mas na hora que a gente vai estudar o mercado, a gente vê que tem o C e o D, que também tem uma fatia boa na região dele. Porque uma coisa é vender o que o cliente quer. Outra coisa é você entregar o que ele precisa. E os melhores vendedores sabem disso. Se a sua história, se a sua empresa fosse o título de um filme, ou fosse um ator, uma atriz, quem seria e por quê? Tem muita gente que pensa que vendedor é aquilo que sobrou pra ele, né? Tipo assim, tem uma vaga, vem, você vai ser vendedor, você vai vender. E fica essa coisa, né? Vendedor é uma coisa simples. Cara, faturamento é tudo numa empresa, não é? Quem que é vendedor? Todo empreendedor tem que ser vendedor. Se não Exato. vender, não tiver faturamento, qual que é o sentido da empresa, né? Você não é manicure, cabeleireira, nada. Você é uma empresária. Empresário tem que pensar lá na frente. Vamos fazer uma conta? Se com R$ 1.000 hoje você colocar uma cliente por semana, nova, e ela paga R$ 50 da unha, ela faz unha quantas vezes no mês? Duas, já é 100. Então, de quatro, você já está colocando R$ 400 para dentro, certo? No mês que vem, você já tem essa recorrência dela, certo? Só que você continua fazendo anúncio. Se entrar mais quatro, nós estamos falando de mais 400, já virou 800. No terceiro mês, é o ponto de equilíbrio, ou seja, você já passou, né? Porque você está investindo 1.000, mas está entrando 1.200 já. Só que essas 10, 12 que entraram, elas vão indicar também. E aí é o outro braço de marketing que a gente trabalha, que é a indicação estruturada. Tá? Então, no final do ano, quanto tem a mais no teu caixa? A tua empresa cresceu ou não? Entende? Então, vale a pena investir agora? Né? O que é o investimento? É você pôr o dinheiro na frente, pra você receber lá na frente. Não é? Então, vale a pena ou não vale? Agora, se você não quer, de repente, por opção, não colocar R$ 1.000 agora, aqueles 12, 20 que era para ter no final do ano a mais no seu caixa,
Não vai ter. O próximo ano que, em vez de você estar lutando para encher a agenda, você estaria lutando para aumentar o ticket médio, ou seja, para aquela unha de 50 já ser 60, ser 70, também não vai acontecer, né? Então, o empreendedor ele tem esse dom de enxergar lá na frente. E aí percorrer o caminho, né, que vai levar a esse sucesso que eu falo o seguinte, quem trabalha e investe tem sucesso. Se você não está tendo sucesso, alguma dessas pernas aqui elas estão mancas, né? Não está dando certo. Mas se você fizer, se você tiver, né, o trabalho, o comprometimento e querer passar, né, por essa readequação, vamos falar assim, né, por esse crescimento mesmo profissional e colocar o investimento, cara, lá na frente você vai estar ganhando no mínimo 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Isso é certo. O empreendedor não sabe quem é o concorrente dele. Às vezes ele fala, ó, o concorrente é o A e o B aqui, olha, são meus Uhum, concorrentes. Mas na hora que a gente vai estudar o mercado, a gente vê que tem o C e o D, que uhum. também tem uma fatia boa na região dele. Então, a gente começa a detalhar as informações. E aí eu faço, né, eu faço essa parte e o meu time também faz uma parte legal disso. Mas eu sou o cara do quê? Da prática, meu irmão. Uhum. Tem que fazer, bicho. Tem que fazer. Então, sabe o que eu faço? Eu pego todas essas informações, pego um chip de celular zero, e sabe o que eu faço? Você liga pros concorrentes. Não? Eu ligo na empresa dele. Ah, para testar. Exato. Ah, o meu time de vendas é bom, Junião, mas o marketing, cara, os caras não mandam lead qualificado. Eu vou lá e entro no funil de vendas dele. E aí nós vamos ver se a equipe é boa mesmo. E quer que eu fale para Uhum. você? 65, 70% das vezes temos surpresa. Porque uma coisa é vender o que o cliente quer, outra coisa é você entregar o que ele precisa. E os melhores vendedores sabem disso. Porque às vezes o cara compra, mas ele compra errado. E ali é a diferença do grande vendedor. Ele entendeu o seu problema. Ele entendeu o seu desejo. De repente ele fala assim, cara, essa caneca aqui, Marcelo, ó, ela é maravilhosa, pode levar, ó, da Space aqui, ó, maravilhosa. Só que eu tô querendo comprar uma caneca que eu vou fazer montanhismo. Ela precisa ter tampa, ela precisa ter, entendeu? Entendi. Então imagina o seguinte, a hora que esse cliente está lá fazendo montanhismo, e aí ele abre a garrafinha dele, ele toma aquela água lá e fala, caramba, o cara, ó, o negócio deu certinho para mim. Ele nunca mais esquece daquele vendedor. Agora, se eu só vender para ele e não servir depois, ele vai falar, puta, aquele vendedor nem para falar para mim que era melhor uma com tampa, ele não falou, agora não tá dando, entendeu? E ele nunca mais volta naquele vendedor.